Preste atenção. Sempre que uma palavra-chave aparecer durante a aula, você irá escutar este som. A palavra ficará no ar por 15 segundos. Caso você não consiga anotar a palavra-chave, não se preocupe. Pare a reprodução do vídeo e retroceda para anotar. Faça isso quantas vezes precisar, seja para anotar a palavra-chave ou para assistir novamente qualquer trecho das aulas. Muito obrigado. Então vamos estudar um pouquinho dentro desse tema. Então vamos para a tela número 1. Como começou? Podem acompanhar? Esse texto é do mestre Masaru Taniguchi. Anteriormente, quando alguém me solicitava a mentalização à distância e eu dispunha de tempo, emitia-lhe pensamentos de luz durante 30 a 60 minutos. Ultimamente recuso essas solicitações por não dispor mais de tempo. Explicações detalhadas sobre a meditação Shinsokan. Não coloquei a página porque as edições vão mudando de página para página. Mas aqui um detalhe que mostra que quando foi o início da Seichonei, o mestre dispunha de tempo, poderia muito bem orar para as pessoas e ele fazia isso. Só que a quantidade de tempo foi diminuindo devido ao crescimento que a Seichonei passou a ter. E nesse detalhe das oração à distância, queria fazer uma observação que consta, na verdade, da Vida, volume 1, onde o mestre fala que as curas que ocorrem na Seichonoye, ela é cura metafísica. Meta é física, significa que está além do físico, não é uma meta onde as curas são efetuadas pela física, pelo lado medicinal, mas que está além do físico. E o mestre cita também sobre as imposições da mão, por exemplo, que são a energia animal, essa energia de magnetismo animal. E a diferença que na Seichonoye nós não fazemos esse tipo de orações. A oração à distância, ela não tem nada do magnetismo animal. Então é a mentalização que alcança qualquer lugar. Se for para fazer através do magnetismo animal, essa energia, que é uma energia material, da energia prana, ela tem limite. Então, se uma pessoa estiver a 50 metros, por exemplo, não vai chegar a ela. Se for do outro estado, outro país, também não. Mas a mentalização chega aonde a pessoa estiver, aonde ela estiver. Mesmo que ela esteja no outro planeta, a mentalização chega, porque as mentes se comunicam. E as comunicações mentais não tem barreira, não tem nada que impeça isso. Até só para abrir um parênteses, uma ocasião, conversando com uma senhora, estava a filha do lado, e essa filha morava nos Estados Unidos. E quando, uma ocasião, ela tentou falar com a filha, e o telefone dela só dava ocupado, 1h da manhã, a filha liga para ela, fala: mãe, para de pensar em mim que eu não consigo dormir. E isso mostra que quando a filha sentia alguma coisa, a mãe captava, quando a mãe pensava, a filha captava. E da mesma forma, isso também, ela contou outro detalhe, que uma ocasião ela estava sentindo a filha muito triste, e era em São Paulo e a filha nos Estados Unidos. No dia seguinte, a filha veio visitá-la, e quando ela conversou os primeiros momentos com a filha, ela perguntou: filha, por acaso você ontem estava triste? Ela falou: estava, mãe, estava porque eu briguei com meu marido, estava com raiva, eu abri a janela e falei: mãe, eu quero a minha mãe. Então, isso mostra como as mentes se comunicam. Então, essa oração é justamente a distância pela comunicação mental. E, detalhe, foi então, devido a essas solicitações que as pessoas faziam ao mestre, mas o mestre não tinha condições de atender, então foi criado o departamento para a cura divina, que no Brasil também foi chamado de forma humana por umas questões, na ocasião, foi apelidado no Brasil, mas no Japão não tem esse apelido de forma humana. E ficaram as duas formas de se expressar. E, continuando, diz o mestre aqui na página 110. Assim, o mestre Masaru Taniguchi escreveu no livro explicações detalhadas sobre o Shinsokan. Aqui é a edição número 1, viu? Contudo, quem deseja receber especialmente as vibrações de cura à distância, pode
solicitar ao Departamento de Oração da Cura Divina, localizado na sede central da Seichonoye. Então agora vamos para o plano de estudo, página 175. Podem abrir ali, consta o seguinte: grife nas primeiras 4 linhas, e isso está na tela 4, né? Deus não criou a doença. Entendem essa frase, muitos entendem essa frase, mas não se conscientizaram. Decoraram, mas não se conscientizaram. Na Sutra, esse é um ponto que as pessoas precisam ter em mente. Se a pessoa não entender o que está nesse texto seguinte, então dificilmente ocorrerá uma cura metafísica, uma cura que a Seichonoye normalmente ocorre na Seichonoye com as orações da forma humana ou orações da oração mútua. Na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade consta: no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Nós não estamos falando do corpo carnal, que antes do corpo, não estamos transcendendo o corpo, antes do corpo, antes da matéria. Na Sutra Antiga dizia antes do corpo, antes da matéria. E na tradução atual está no âmago da matéria, no âmago do corpo. Existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o vosso eu perfeito, exatamente como Deus o criou. E a vida é eternamente saudável e imperecível. Esta vida, ela não tem defeito, não tem problema. E se alguém pode questionar, mas eu tenho um amigo que ela tem defeito físico. Isso é o corpo que está dessa forma, mas a vida dela é perfeita. Se a vida não fosse perfeita, nem através da fé ela conseguiria a cura. Se através da fé a pessoa fica curada, é porque existe a vida perfeita. Então, uma pergunta: por que o mágico tira coelho da cartola? Como é que ele tira o coelho da cartola? Porque o coelho está lá escondido. Antes de iniciar a apresentação, ele colocou escondidinho o coelho. Então, da mesma forma, se a vida se manifesta de forma perfeita, porque ela existe. Ela existe nessa certeza de que isso ocorre, por isso que existe essa a oração que a Seichonoye faz. Okay? Então, olhe para o gráfico. Esse gráfico, na tela número 5, lado esquerdo, é o Gênesis capítulo 1. É o mundo criado por Deus, perfeito, plurivirtuoso, sagrado, supremo, tudo aquilo que é realmente a criação de Deus. Então, nesse mundo não existe miséria, não existe doença, não existe sofrimento, tudo isso não é criação de Deus. O que existe é somente Deus e o que Deus criou. Mesmo o inferno não é criação de Deus, porque no Gênesis não consta que Deus criou o inferno. Tá? E aqui no meio está a pessoa, nós, aquilo que nós pensamos. E à direita, o mundo fenomênico. O mundo fenomênico, quando se fala mundo fenomênico, muitas pessoas pensam que somente seja esse mundo que nós enxergamos com os olhos carnais. No mundo espiritual também é mundo fenomênico. No mundo espiritual, existem espíritos que estão doentes, apesar do corpo carnal dele estar enterrado, mas está na mente dele, então ele projeta aquela imagem de doente e vivem sofrendo por ilusão. Olhando aqui nesse quadro, nesse gráfico, nós vemos 3 mundos. Okay? Lado esquerdo, um mundo, que é o mundo celestial, o mundo da criação verdadeira, o mundo da criação de Deus. O mundo mental, que é o segundo, e o mundo fenomênico, que é o terceiro. Aquilo que se projeta no mundo fenomênico é projeção da mente. Tudo é projeção da mente. Por isso que na oração Pai Nosso, quando nós dizemos: seja feita a vossa vontade aqui na terra, como já existe no céu, é para que manifeste, para que se projete aquilo que já existe e aquilo que Deus criou e é o mundo celestial. Mas se isso não está se projetando, essa perfeição não está se projetando, é devido à mente que está criando uma série de coisas, imagens, pensamentos, sentimentos, karmas e outras coisas a mais, e que projeta no mundo fenomênico. Então, aquilo que as pessoas têm dentro dela, que vai se projetando de acordo, se for coisa pura, então vai manifestar a pureza de Deus. Mas se for ressentimentos, vai manifestar doenças e outras coisas a mais. Pensar naquilo que não existe, que você, por exemplo, que pode adoecer, isso é ilusão. O medo, por exemplo, é uma ilusão. Né? O medo é uma ilusão.
Tudo aquilo que as pessoas criam dentro da cabeça dela, insegurança, medo, suposições, acaba se projetando. Isso não é a criação de Deus, é a criação da mente humana. Então, se nós projetarmos, por exemplo, uma doença, a pessoa está doente é porque a mente dela está doente. A mente dela está em desarmonia, em conflito, ou então está com medo de ficar doente, ou acredita que é frágil e projeta a doença. Tá? Na página seguinte, nas últimas 7 linhas desse texto, diz: reverencie a imagem verdadeira da vida, a vida que Deus criou, a nossa natureza divina. Reverencie a imagem verdadeira da vida, a vida que Deus criou, a nossa natureza divina. Por isso que nos livros da Seitian-no-e, na Sutra Sagrada, diz para a pessoa se concentrar na natureza divina, mas normalmente as pessoas que estão doentes só ficam pensando no corpo. Ah, estou doente, fica pensando no sintoma, fica pensando naquilo que o médico disse. Desta forma, a doença não vai desaparecer. Mas quando a pessoa reverencia a imagem verdadeira, a natureza divina, a vida que Deus criou, então ela vai se projetar. Isso em todos os sentidos, não somente nesse lado também, mas também para as pessoas que sofrem com vício de algum ente querido, de um filho, do cônjuge. Enquanto ela ficar olhando o filho ou o cônjuge como viciado, acreditando naquela ilusão, não vai manifestar a natureza divina, ele vai continuar com o vício, vai continuar viciado. Então é aí que eu recomendo para que as pessoas que sofrem com esse problema de vícios, com alguém que está viciado, deixar de olhar esse lado. Mas só falar, deixar de olhar desse lado é muito difícil para uma pessoa. Então eu recomendo que ouça o CD O Poder da Oração, ouça várias vezes e pratique rigorosamente como está no CD Poder da Oração. E no CD, ali eu menciono para a pessoa repetir 10.000 vezes por dia: você é filho de Deus, é amável e harmonioso, filho de Deus, é amável e harmonioso. Se repetir 10.000 vezes por dia, você é filho de Deus, amável e harmonioso, filho de Deus, amável e harmonioso, no CD eu falei 5.000, mas se você fizer 10.000 é melhor ainda. Então você vai somente gravar, vai concentrar a mente na natureza divina, ou seja, você estará reverenciando a imagem verdadeira da vida, a vida que Deus criou, a nossa natureza divina. E, consequentemente, 3, 4 dias depois, essa pessoa que está com vício, qualquer tipo de vício, nós temos inúmeros relatos de vício, de bebida, de drogas, até de drogas, que um rapaz na cidade de Viamão era 18 anos viciado em drogas, e a mãe, 18 anos brigando com o filho, mas ela só via a imagem falsa. Ela não estava vendo a natureza divina, ela não estava reverenciando a imagem verdadeira do filho, a vida de Deus, conforme Deus criou. Quando ela passou a ver essa natureza divina, 4 dias depois, aquele rapaz que era viciado de 18 anos largou a droga. Tudo isso é questão de reverenciar a imagem verdadeira da vida. Mesmo que você faça a forma humana para alguém da família, mas se você não acreditar na natureza divina dela, estará emitindo vibrações contrárias à oração. É por esse motivo que, muitas vezes, quando eu conduzo a oração mútua, eu digo, se eu perceber que está alguém olhando com um olhar meio cético, está duvidando, eu digo, professor Shibuya também fazia isso. Se alguém não acredita nessa oração, por favor, fique lá fora esperando o término da oração, porque aquela vibração da pessoa que não acredita prejudica a nossa mentalização, prejudica que manifeste a vida perfeita de Deus, pois ficam duas vibrações antagônicas. Então, mesmo que você faça a forma humana para alguém da família, mas se você não acredita na imagem verdadeira da vida, mas ele é viciado, ele é problemático, vou fazer forma humana, mas não acredita que ele é filho de Deus, então, mesmo que faça, fica difícil se concretizar, a pessoa ficar curada. Então, esse é um detalhe que, quando a pessoa for divulgar a forma humana, orientar as pessoas que também passe a acreditar, mentalizar e visualizar a natureza divina da pessoa a quem a pessoa está fazendo a forma humana. Por isso, que na medida do possível, ore no mesmo horário que estão sendo realizadas as orações na sede central. Isso ajuda muito. Okay? Consta na Caderneta de Milagres sobre a postura que devemos fazer a oração. Então, vamos para a tela número 7. Primeiro detalhe, quando for orar, simplicidade. Não
queira fazer um monte de caminhões, de querer usar palavras difíceis. Cristo chamou a atenção sobre aqueles gentios que procuravam fazer, mostrar, simplicidade. Arroz, feijão, simplicidade. Okay? Segundo detalhe, clareza. Tem que deixar claro aquilo que você deseja, né? Dentro dessa clareza, pensar claramente no que você deseja. Se você estiver confusa, eu quero ser isso, mas pode ser outra coisa, bom, eu não sei se eu quero isso mesmo, então nem você deixou claro, por isso que as coisas não se concretizam. Então, essa clareza é fundamental. Outro detalhe, objetividade. Seja objetivo. O que você quer? Simplesmente arroz e feijão. Volta para o lado da simplicidade, que é um complemento da simplicidade. Objetivo. Ok? Outro, pureza. Se a oração que você deseja fazer não for uma oração pura, ou seja, uma oração em que possa prejudicar alguém, ou uma oração que contenha egoísmo de querer levar vantagem, a oração não vai surtir efeito, porque está faltando um sentimento de pureza. Cristo deixou bem claro no Sermão da Montanha: os limpos de coração verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Né? Nessa pureza que vai fazer com que manifeste a natureza divina da pessoa. E dentro dessa pureza, lembramos, gosto muito de citar aquilo que está no livro Viver Junto com Deus, sobre a Santa Bernadette. Quando uma jornalista perguntou para o frade por que a Virgem Imaculada apareceu somente para Bernadette. E ele respondeu: você está enganada. A Virgem Imaculada aparece para todas as pessoas, mas só Bernadette que conseguiu vê-la. Por quê? Por causa do estado de pureza dela. Okay? Um coração muito puro. Então, a pessoa pura é um espírito muito elevado, é um espírito veterano que foi se purificando dos karmas. Então, essa pureza no dia a dia é importante. Não ficar guardando ressentimentos, não ficar pensando em coisas negativas, não ficar odiando as pessoas, não ficar com mágoa das pessoas. Purificar, por esse fato que nós temos que nos purificar constantemente. Intensidade. Então, às vezes a pessoa está lavando alguma coisa, aí a água está pingando e não consegue tirar. Se você pega aquele aparelho de jato, né? E que tem uma mangueira, que tá eu tinha esse aparelho em casa, e você joga, a intensidade da água faz com que ela tire até sujeiras que não consegue tirar. Quando você vai no dentista, ele vai fazer a limpeza do seu dente, aquele motorzinho, ele esguicha uma substância com sal que tem força de tirar, limpar as impurezas, né? Algumas coisinhas, algumas manchinhas que ficam. Então, essa intensidade, da mesma forma, de que forma que você está fazendo a oração? Vou fazer esse tipo de postura, falta intensidade, falta a vontade, falta a dedicação, né? Então, essa intensidade, aquele fervor que é fundamental, ok? E a continuidade. Isso é muito comum acontecer na forma humana, né? Na oração para a cura divina. A pessoa está prestes a alcançar a graça e ela interrompe o ciclo de orações. Ela deixa de fazer de renovar a forma humana. Por isso que é recomendável fazer para um período mais longo, 3 meses, 6 meses, 1 ano. E aí a pessoa não vai esquecer, porque a pessoa que faz mensalmente, ela acaba esquecendo. Para que não corte a continuidade, é importante que o período seja mais longo. Vamos para a tela número 8. Oração de cura divina, forma humana não é igual a algumas mini orações que algumas entidades fazem. Nós vamos rezar para você. E na página 176, na 4ª linha do segundo texto, está escrito: 6 vezes ao dia, orações são dia. Isso está na apostila, nesse manual, né? 6 vezes ao dia, orações são direcionadas a todos os inscritos na torre central da sede central. E lá, na torre, é uma sala exclusivamente onde se faz orações para todas as formulários, diante dos formulários da forma humana, né? E não é oraçãozinha, ok?
diante desses formulários que chegam à sede central, são realizadas na torre da sede central. Quando quem não conhece a sede central, pela foto, vê aquela torre, né, aquele cone, e na segunda janelinha é o local onde ficam, olhando de cima para baixo, é onde ficam as formas humanas. São realizadas na torre de luz. Todas as mentes se comunicam. Por isso que as orações são feitas diante daqueles formulários. E como a segunda via fica com a pessoa que fez a oração, que está recebendo a oração, então elas se comunicam, né? Se comunicam. Tem uma propaganda, há uns anos atrás, de uma cerveja, não estou falando para beber cerveja não, porque eu mesmo também não gosto de cerveja, tá? E ali a moça, o namorado sai e vai para o baile. E a moça pega um bonequinho e acende o isqueiro, visualizando que aquele bonequinho é o namorado. E lá no baile, um rapaz está suando, transpirando. Por quê? Porque do outro lado está a namorada com um isqueiro. Isso é na propaganda. E na hora que ele toma uma cerveja, aquele bonequinho, até o fogo do bonequinho apaga. Isso tudo é uma parte humorística Mas isso mostra que aquele bonequinho seria o que, na analogia, seria o bonequinho da forma humana. E o outro formulário, né, que a primeira via, fica na sede central. Diante dos formulários são feitas as orações e, do outro lado, como as mentes se comunicam, e aquele formulário está uma cópia fiel da primeira via, a letra, tudo, porque é outro carbono, e a pessoa do outro lado recebe as orações. Ok? Por esse motivo que é preciso avisar sempre o público, principalmente quando é evento grande, o apresentador deve repetir várias vezes, não esqueça de entregar a primeira via, não esqueça de entregar a primeira via. As pessoas que vão pela primeira vez, muitas vezes acabam levando as duas vias e com isso ela não recebe as orações. Portanto, é importante avisar para entregar a primeira via lá numa caixinha que estão separadas. Vamos para a tela número 9. Aqui nós vemos o formulário da forma humana. Na vertical, nesse ideograma japonês, que na verdade é chinês, e o Japão adotou a escrita chinesa, só que a pronúncia é totalmente diferente. Está escrito Jiso, que é uma expressão que o mestre adotou, significando imagem verdadeira. Imagem verdadeira, e o mestre explica, dependendo do texto, ora devemos traduzir como imagem verdadeira, ora como natureza divina, ora como eu verdadeiro, ora como Deus interior, depende do texto. Mas normalmente a maior parte foi traduzida como imagem verdadeira. E na horizontal, esses dois ideogramas significam Emman, ok? Esta figura representa então a pessoa que vai receber a oração. É como se fosse uma foto. Na tela número 11, vemos aqui o seguinte: nome. Para cada formulário, somente um nome. Quando alguém faz com a intenção de querer levar vantagem e colocar vários nomes, esta oração pode não ser atendida. Por quê? Pela própria mente da pessoa que reprova essa atitude, o sentimento de culpa, por não estar tendo o sentimento puro e querer levar vantagem. Então, as mentalizações, as orações, as pessoas que têm com esse pensamento egoístico de levar vantagem, não sintonizam com as ondas da salvação de Deus. Isso o mestre cita várias vezes. Por isso que é bom frisar que coloque em cada formulário somente um nome, ok? Vamos na tela número 12. O período, ali menciona o período até. Então, o envio pode sofrer atraso pelo correio, pela greve do correio, algum outro problema, o próprio regional pode mandar atrasado, algum fato que impeça de chegar a tempo. Para que ninguém seja prejudicado, não é levado em consideração a data que está no formulário, mas a data que chega na sede central. Então, assim, ninguém vai ser prejudicado, ok? Então, contado a data que chega, se for de um mês, 30 dias, se for de 3 meses, a partir dessa data, serão feitas, esses formulários ficaram 3 meses diante do formulário recebendo orações. E na tela 13,
Na horizontal, é para que manifeste a harmonia, aquilo que é harmonioso, ou seja, a imagem verdadeira, na vertical a imagem verdadeira, que é harmoniosa, para que manifeste essa natureza divina que é harmoniosa. Aqui está simbolizando a pessoa que vai receber a oração. É para que se manifeste a natureza divina que é harmoniosa, que é pura, sagrada, por isso que está disso eman, imagem verdadeira e harmonia. Na tela 14, nós vemos ali desejos. Simplesmente no verso constam os desejos. E os desejos, então, a pessoa pode olhar dentro de cada um os desejos que a pessoa tem intenção, né? Só um detalhe que muitas vezes uma parte... Mas aconteceu realmente na sede central, de um senhor que ia viajar e ele colocou parto feliz. Parto feliz é para quem, mulher que está grávida, não para quem vai viajar. Na tela número 15. É forma humana, portanto não é forma animal. Por isso é para fazer para gente, para pessoa, para ser humano. Ok? Por enquanto não existe forma animal. Mas você, nada impeça que você possa ler a suta para o seu pet, para o seu cachorro, gato, o animal de estimação. E funciona, porque por 2 vezes, eu tinha aconteceu com 2 cachorros que tinha em casa, em épocas diferentes, e uma delas estava com parvovirose e a oração fez com que ele ficasse curado. E outro que tinha engolido um veneno de rato e estava já clinicamente pela veterinária sem condições de vida, está vivo até hoje. Já se passaram 8 anos e está vivo até hoje. Então, você em casa pode ler para o seu cachorro, mas aqui é para gente. Vamos para a tela 16. Numa das academias do Japão, há uma forma humana especial, o preço também é especial, onde a oração é feita diante da foto da pessoa. Então, cada academia tem um departamento, um setor diferente lá no Japão. Okay? No Brasil, por enquanto, não existe essa. Para que se aprofundar mais, leia O Poder da Mentalização, A Verdade da Vida, volume 3, no último capítulo do poder, desse livro, A Verdade da Vida, volume 3. Isso fará com que você possa também enriquecer a explicação sobre na divulgação desse assunto. As mentes se comunicam, Esse é o detalhe, está na tela 17, não esqueçam desse detalhe. E é através dessas mentes que comunicam que existe essa oração à distância. Na tela 18 diz o seguinte: não se trata de uma oraçãozinha. E aqui menciona uma senhora que reclamou do aumento em 2017, e eu respondi, delicadamente, com muita educação, que é diferente essas oraçõezinhas que são feitas em 5 minutos, que algumas entidades fazem. E que na Seichoné, cada oração é um grupo de orações que demora em média 50 a 1 hora ou mais, dependendo da pessoa que conduz. Portanto, são 6 horas de orações por dia. Aí eu escrevi, a senhora, e por mês são 180 horas de orações por mês. E pelo valor, na ocasião, foi quando passou para R$4, pelo valor de R$4, a senhora conseguiria encontrar uma pessoa que aceitasse fazer 180 horas de orações por R$4? Parece que depois a pessoa mandou uma carta ou e-mail pedindo desculpas, que agora tinha entendido o que é isso. Então, as pessoas não sabem muitas vezes valorizar como é importante essas orações da forma humana. Complemento de orientação. Isso é uma coisa que eu menciono muito para os espíritos que estão dando orientação, que a forma humana é um complemento de uma orientação. A pessoa orienta, está com um problema, fala, aproveita e faça a forma humana e leia tal livro. Isso ajuda muito, porque as pessoas ficam focadas na doença, no problema, e o livro ajuda a pessoa a pensar de uma forma correta e, do outro lado, receber as devidas orações. Ok? Na tela número 20, é comum a pessoa interromper aquilo que já nós comentamos, mas vamos reforçar, quando está prestes a receber a graça. Então, para evitar que isso aconteça, é bom então fazer uma forma humana mais extensa, de 1 ano, 6 meses ou 3 meses. Por isso é importante que
é muito bom divulgar a forma humana, não de baixo para cima, não, atende um mês, começa ao contrário, atende um ano, você vai receber todos os dias, 6 orações por dia, e depois tem de 6 meses, e mostra também que existe uma vantagem para quanto maior o período, o valor vai diminuindo na proporção. Que se a pessoa fizer todos os meses, no final do ano ela gastará muito mais. Então, para incentivar as pessoas também a terem uma oração mais contínua e não ser interrompida por esquecimento, então a Seitione adotou um valor que possa facilitar mais, ok? Então, inicie pelo período de um ano. Vamos na tela número 21. É de suma importância que todas as associações locais tenham sempre forma humana em estoque, é importantíssimo. E outro detalhe, algumas ALs não sabem. As ALs que ficam distantes da regional, por exemplo, tem ALs que ficam 7, 8 horas distantes da regional e enviar pelo correio ou então pedir para ir alguém buscar, encarece muito. Então a sede central adotou o esquema, foi montado o esquema, que essas ALs podem pedir diretamente para a sede central, mencionando a sua regional. Posteriormente, a regional vai ser ressarcida por aquela diferencinha que normalmente fica para a regional. Então, a sede central depois faz um crédito para a regional daquele valor. Tá ok? Então, pode fazer diretamente para a sede central vai mandar pelo correio. Isso também ajuda muito a própria AL, que as ALs ficam sem forma humana, sem aqueles formulários, e muitas vezes fazem um evento grande e deixa de divulgar, ou então vai pedir para a regional e vai pagar um correio 2 vezes, então vai direto para a sede central já envia para a AL, tá bom? E os desejos, os 15 desejos, todos os senhores já sabem, a manifestação da imagem verdadeira, para quem está doente, a saúde, para quem está com problema financeiro, prosperidade. E é recomendável, que é muito importante também, que as pessoas que estão com algumas situações dessas, você que é preletora, orientar para que leiam o livro também, para ajudar na forma dela pensar no dia a dia. Tá? Por exemplo, saúde. Também ler algum livro que fala sobre a saúde, por exemplo, a saúde e prosperidade. Fala dos dois, saúde e da prosperidade. E a pessoa vai mudando sua postura mental, vai corrigindo sua forma de ser, vai aprendendo a perdoar e automaticamente isso ajuda na manifestação da saúde. E forma humana, as orações que ela recebe através da forma humana também vai ajudar muito. Então, recomendar que leiam livros para que possa ajudar na solução dos problemas. Então, repetindo, a forma humana é um complemento de uma orientação pessoal. Aqui crescimento perfeito é do filho, okay? Sobre conceber, também existe aqui um relato de uma pessoa que conseguiu realmente o desejo de ser mãe. Teve um outro também, de São Paulo, isso foi na AL de Tatuapé, Regional Penha, uma mulher que foi acompanhando a sua amiga, não conhecia a Seitione, e a amiga falou, faz uma forma humana para você. E o desejo dela era ser mãe. E ela havia perdido, parece que teve 2 abortos, e o marido já não queria mais saber, falou, nada de criança, só vai dar trabalho, é muito cansativo, e já tinha tentado uma vez uma inseminação artificial, não deu, e o marido perdeu a paciência, falou, não, não quero mais saber de criança, não quero mais saber. Mas ela fez a forma humana sem o marido saber, para justamente ligado à parte da concepção. E 2 dias depois o marido fala para ela, sem ela tocar no assunto, que tal você marcar uma consulta para fazer uma inseminação? Ela falou, tá bom. E marcou a data da consulta. Só que, 2 dias antes da data da consulta, ela estava grávida. Então, ela falou, nossa, a oração surte efeito mesmo. O marido mudou de ideia e ela concebeu e não precisou fazer a inseminação artificial.
Então ela ficou grávida, isso graças à fama humana. Bom? E também um outro detalhe, uma dica para as pessoas quando tem desarmonia na família, eu tenho sugerido, até saiu na revista da Pomba Branca, um relato de uma senhora de Rondônia, de Cacoal, que sofria muito de ver o marido brigando com o filho adolescente. Todos os dias brigando, brigas feias. Então eu sugeri para que ela visualizasse o marido fazendo a oração do perdão para o filho. E fizesse isso 30, 40 vezes. Depois, do filho para o marido, 30, 40 vezes. E fizesse forma humana para os dois, de harmonia. Isso mudou totalmente o ambiente, o marido passou a ser um grande amigo do filho, passaram a sair junto, pescar junto, jogar bola, futebol, assistir futebol junto. Tudo isso por terem colocado essa prática. Então, é um detalhe muito importante. Muito obrigado.